parar aqui assim, ó. Começou a gravar. Vamos lá, atenção. Então, o que é que eu vou fazer? Vou separar a nossa lousa aqui, vou transcrever a equação. A equação é x mais 3, deixa eu fazer um 3 feio, x mais 3 sobre x menos 1 igual 3x mais 1 sobre x mais 3. Meus amores, essa questão é muito diferente da anterior, né? Essa questão, ela só tem uma fração antes e uma fração depois da igualdade. Então, nesse caso, não precisa de MMC, não há necessidade. Basta fazer por extremos, multiplicação cruzada. Só isso. Agora, cuidado, pelo amor de Deus. Olha a outra, vamos voltar na outra. A outra, eu tive que fazer o MMC, porque antes da igualdade eu tinha duas frações, três frações, quatro frações. Aí tem que fazer MMC, tá? Mas quando você só tem uma fração antes e uma fração depois, precisa. Nhô, 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 nhô. O que é que vocês vão fazer? Sugestão. A parte aí tem mais de um valor. X mais 3, x menos 1, 3x mais 1, entendeu? Todos são binômios. Dois valores. Então, eu sugiro, não é obrigatório, mas eu sugiro colocar parênteses em cada um, para quando a gente for fazer meios por extremos, quando a gente for multiplicar cruzado, não esquecer nada. Então, eu vou fazer a multiplicaçãozinha cruzada. Por que é que eu vou fazer a multiplicaçãozinha cruzada? Porque só tem uma fração antes e uma depois da igualdade. Nesses casos, sempre façam isso. Agora, cuidado! Vamos lá. X mais 3 vezes x mais 3. Gente, depois eu falo sobre isso aqui, ó. X mais 3 vezes x mais 3 igual. Agora eu vou multiplicar subindo. X menos 1 vezes 3x mais 1. Certinho. Cara, presta atenção. É só fazer chuveirinho. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui, isso é um trinômio quadrado perfeito. Isso, se eu quiser usar a fórmula de quadrado da soma, eu posso usar. Eu vou falar a frase aqui para vocês. A maioria não vai lembrar. Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Vocês não vão lembrar. Tá? Isso é para quem gosta de matemática ou quem está estudando ali. Não se preocupe. Independente de ser um trinômio quadrado perfeito, independente de ser o quadrado da soma, dá para fazer usando distributiva, dá para fazer usando chuveirinho, que é o que a maioria vai fazer. Por que a maioria vai fazer isso? Porque não precisa de fórmula, é só multiplicar, tá bom? Legal? Então vamos que vamos. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 3, 3x. Agora eu vou pegar o da frente, ó. Vou pegar o 3. Ó, 3 vezes x, 3x. 3 vezes 3, 9. Galera, tem um macetezinho que dá para resolver isso aí sem um chuveirinho, tá? Multiplica o x, soma os números, multiplica os números. Inclusive, o meu amigo e amigo do Wilton, Valdisbel, o Wilton conhece, ele até gravou um vídeo essa semana sobre isso. Só que esse macetezinho eu não vou ensinar para vocês, porque ele só serve quando o x está sozinho. Por exemplo, o macetezinho que tem aí rolando na internet, muito bom, mas ele não serve quando tem, por exemplo, essa parte aqui, ó. Já não dá para usar o macetezinho. Então tem que fazer com chuveirinho mesmo, que é mais confiável. A gente tem que ir para um concurso. Então, se no concurso vier o x acompanhado de um número, como esse parêntese aqui, que é 3x, aí é melhor fazer o chuveirinho, que você não vai ter problema, tá? Então, ó, de novo, x ao quadrado, 3x. Da frente, 3x, 3 vezes 3 deu 9. Gente, eu fiz o chuveirinho, qualquer dúvida, estou aqui. Vou passar para frente, vou passar para frente. O Aldisbel é top demais, viu? E vai ter novidades aí. Vamos lá, atenção. Galerinha do Arrocha, galerinha do Arrocha. O que é que você vai fazer agora? Você vai pegar o da frente e você vai fazer a mesma coisa, chuveirinho, ó. X vezes 3x. 3x
ao quadrado. Por quê? Porque você repete, ó, como aqui não tem número, você multiplica 3 vezes 1 dá 3. Agora, quando você multiplicar x vezes x, dá x ao quadrado. Então, não se preocupe, multiplica letra com letra, número com número, tá bom? Agora, eu vou multiplicar o x vezes 1, ó. X vezes 1, x. Já multipliquei o x, agora eu vou pegar o 1, ó. Agora tem jogo de sinal, cuidado. Por que tem jogo de sinal? Porque tem sinalzinho de menos, ó. Menos com mais é menos. 1 vezes 3x, 3x. Qualquer número multiplicado por 1 é o mesmo. Então, 1 vezes 3x, 3x. Jogo de sinal. Menos com mais é menos. Esse mais aqui ficou terrível. Então, menos com mais é menos. 1 vezes 1, 1. Observe. Multipliquei tudo que tinha antes da igualdade e coloquei de tinta preta. Multipliquei tudo que estava depois da igualdade e coloquei de tinta azul. Essa equação ela é do segundo grau. Não adianta fugir, ó. É do segundo grau, tá aqui, ó. X ao quadrado. Então, vou passar tudo para um lado só. Vou passar toda essa parte preta para o lado da azul. Vai ficar assim, ó. 3x ao quadrado menos x ao quadrado. Porque esse cara, quando passou para lá, ficou menos, né? Mudou de lado, mudou de sinal. Vou pegar, ó. 3x, presta atenção. Vou repetir a parte azul primeiro, que eu estou escrevendo azul primeiro. Quanto é x? Aqui, gente, ó. Quanto é x menos 3x? Menos 2x. Não é verdade? X menos 3x. Menos 2x. Certo. E quanto é 3 mais 3 aqui, ó? 6. Só que quando eu passar esse 6x para lá, vai ficar menos 6x. Presta atenção. Agora eu vou pegar o número menos 1. Beleza, só tem ele, não tem que somar. E vou pegar o 9 e vou passar para lá, vai ficar menos 9. Tudo isso igual a zero. Então preste atenção, o que foi que eu fiz? Passei o x ao quadrado para lá, tomei o 3x mais 3x e passei para lá, peguei o 9 e passei para lá. Igualei a zero. Show? Vamos terminar de organizar esse trem aqui. Isso aqui é uma equação de segundo grau, linda de se ver. Vamos lá. 3x ao quadrado, ó. Menos x ao quadrado vai dar o quê? Vai dar 2x ao quadrado. Beleza. Sinais iguais, conserve e soma. Menos 2 vai dar menos 8, repete o x. 3x ao quadrado menos x ao quadrado é 2x ao quadrado. O Orlando, foi nessa parte da potência, Orlando, sua dúvida? Foi? Nessa parte aqui, Orlando, ó, tô marcando para você. Ou em outra? Se for em outra, pode abrir o microfone. Vamos lá. Orlando, deixa eu lhe explicar. Quando eu estou somando e subtraindo, só para você entender, ó, x ao quadrado mais x ao quadrado. Quando eu estou somando e subtraindo, eu só posso somar e subtrair se as letras forem iguais com o mesmo expoente. Tá? Então, assim, eu não posso mexer no expoente, eu tenho que repetir a letra e somar só o número. Então, nesse exemplo que eu estou dando aqui, 1 mais 1 daria 2. Tá? Então, somar e subtrair, você não pode mexer na potência, você tem que repetir a potência e somar ou diminuir só os números. Agora, eu vou fazer aquele lá, só que aqui maior. 3x ao quadrado menos x ao quadrado. Eu entendi qual é a sua colocação. Você está perguntando se aqui não seria menos. Não, eu vou explicar por quê também. Porque o que foi que eu fiz? Ao invés de passar o 3x para o primeiro membro, foi o que eu disse para vocês. Eu passei toda a parte preta para o lado azul. Então, toda a parte azul, se você olhar, tudo que está em azul, eu repeti o sinal. Ó, o 3x ao quadrado, eu repeti o sinal. O x menos 3x, menos 2x, eu repeti o sinal. O menos 1, eu repeti o sinal. Nessa parte aqui, como eu tenho letras iguais, você repete a letra e você só mexe com os números. Quando não tem nada na frente da letra, é 1. Então, pense comigo. Quanto é 3 menos 1? 2. Né? Então, 3x ao quadrado menos x ao quadrado é 2x ao quadrado. E com relação ao sinal do x, se você ficou com dúvida, por que aqui na frente não é menos,
É porque eu não passei a parte azul para o lado de cá. Eu passei tudo que eu marquei de verde para o outro lado. Então, quem mudou de lado, quem mudou de sinal, foram esses caras que estão pintados em verde, tá? Só que eu fiz direto para ficar um pouco menor o cálculo, certo? Então, lá, gente. 3x ao quadrado menos x ao quadrado. 2x ao quadrado. Sinais iguais. 2 menos 6. Menos 8. Lembre que você só soma os números. Repete a letra. Menos 1 menos 9. Sinais iguais. Repete o sinal e soma. Você está devendo R$ 1 a mim, está devendo R$ 10 ao Orlando, está devendo R$ 9 ao Orlando. Se você deve R$ 1 a mim e 9 ao Orlando, você está devendo 10. Então, organizamos. Eu quero que vocês olhem bem, quero que vocês olhem muito bem tudo isso que eu estou pintando em verde. Isso aqui é uma equação de segundo grau, dava para fazer a fórmula de Bhaskara de boa. Mas, gente, dá para fazer o quê? Dá para fazer o quê, meus amores? Dá para simplificar, dá para dividir isso tudo por 2 para ficar melhor. Se eu dividir tudo isso aqui por 2, vai ficar x ao quadrado menos 4x menos 5 igual a zero. Aí você olha para mim e diz, obrigado a dividir? Não, meus amores, mas ó, se você dividir, o seu A vai ficar menor, o seu B vai ficar menor, tudo vai ficar menor, cara. Então, ao invés de você trabalhar com A2, com B menos 8 e com C menos 10, olha o que é que vai acontecer na fórmula de Bhaskara. Você ficou com os valores bem menores. Quem vai ser o seu A? O seu A vai ser, porque o A é quem está junto do x ao quadrado. Quem é que vai ser o B? O B vai ser menos 4, porque é quem está junto do x. E quem é que vai ser o C? 5. Então, como ele quer saber a solução, eu tenho que achar o valor do x1 e x2. Só que é o seguinte, deixa eu contar um segredo para vocês. Eu vou fazer fórmula de Bhaskara, mas eu quero mostrar a vocês que dá para fazer sem a fórmula de Bhaskara. Ó, escutem. Quem conseguir aprender desse jeito, melhor. Sempre que o A for 1, sempre que aqui na frente for 1, você pode fazer usando a fórmula de Bhaskara. E você também pode fazer usando essa técnica que é chamada de soma e produto. Pense em dois números, eu quero que vocês pensem, dois números, e quando somar vai dar menos 4, e quando multiplicar vai dar menos 5. Eu pensei em menos 5 e 1. Se eu somar menos 5 mais 1, vai dar menos 4, que é esse valor do meio. E se eu multiplicar menos 5 vezes 1, vai dar esse último valor aqui, que é o menos 5. Só que o número que eu penso, na hora de fazer a solução, tem que trocar os sinais. Se eu pensei no menos 5 e no 1, na minha resposta vai ser menos 1 e 5. Tem que trocar o sinal, tá? Então, essa já é a solução. Olha que lindo. A gente consegue resolver uma equação do segundo grau usando soma e produto. Está aparecendo para vocês o meu quadro, gente? Porque para mim ele sumiu aqui, por favor. Dá uma olhadinha se está aparecendo o meu quadro. Oi, tá? Tá aparecendo aqui embaixo. Eu vou. O quadro Eu vou. tá, você não. Tá, não. Você tá aparecendo. Não. Deixa eu ver o quadro aqui novamente. Deixa eu ver o que foi que aconteceu. Eu vou parar aqui só um minutinho, porque ele estava aparecendo e do nada ele deu uma sumidinha, tá? Sumiu. Foi. Ah, tem o quadro, não dá pra gente ficar. Como é que a gente vai ficar sem esse quadro? Ave Maria. Vamos lá. Deixa eu parar aqui a apresentação e vou compartilhá-lo novamente. Ele vai aparecer agora, com certeza. Vai, filho de Jeová, cadê você, meu pé de acerola? Ele vai aparecer, ele vai aparecer. Eu acho que agora foi. Deixa eu ver. Agora. Esse bonitão tem que ficar assim, para todo mundo ver, viu? Quando ele sumir, me avisa, porque eu tô falando aqui, vocês estão vendo o que eu tô falando. Complicado. Por favor, sumiu, me avisa. Então, olha só. Dá para fazer, quando A for 1, dá para você usar a cabecinha, treine antes. Não vai fazer um trem desse na hora da prova, pelo amor de Deus. Quais são os dois números que se eu somar vai dar menos 4, se eu multiplicar vai dar menos 5? Opa, já sei, é o menos 5 e 1. Se eu pegar menos 5 mais 1 dá menos 4. Se eu pegar menos 5 vezes 1 dá menos 5.
Lembra que a resposta, lembre que a solução troca o sinal. Então, menos 5 fica 5, 1 fica menos 1. Já sei que a resposta vai ser essa. Mas, gente, tá assim, é legal, é ótimo isso aqui, é maravilhoso. Mas a gente vai fazer fórmula de Bhaskara. Então, como é que a gente faz com Bhaskara? Tá aqui, vamos lá. Delta é B ao quadrado menos 4AC. Eu já sei quem é o A, já sei quem é o B, já sei quem é o C. Né? Então, delta, quem é o B? Quem é o B? Quem é o B? Eu apaguei tudo aqui, ó. O A é 1, o B é menos 4 e o C é menos 5. Então, o B vai ser no 4 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 5. E cuidado, cuidado, cuidado. Número negativo, parêntese. Número negativo, parêntese, tá bom? Então, lá. Delta é igual 4 vezes 4. Gente, 4 ao quadrado é 4 vezes 4. 16. Aí a galera me pergunta e o sinal. Gente, o expoente é par. 4 ao quadrado, sempre que o expoente for par, o resultado é positivo. E na fórmula de Bhaskara, sempre vai ser par, sempre o resultado dessa potência vai ser positivo. Então, não se preocupe. Menos com menos, ó. Menos com menos, deixa eu separar isso aqui, menos 5, tá? Então, menos do 4 com menos do 5 dá mais. E por que que eu fiz jogo de sinal? Jogo de sinal porque isso aqui é tudo multiplicação, ó. Só faz jogo de sinal quando é multiplicação. Então, vamos multiplicar agora. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. Continuando. Delta vai ser 16 mais 20, 36. Mas não é só o delta que a gente tem que achar. A gente tem que achar o x' e o x duas linhas. Tá? Então, segunda parte de Bhaskara. Lembrando que a primeira parte da fórmula de Bhaskara é o delta. Como o nosso amigo falou, o discriminante da equação. Então, vamos lá. X é igual a menos B, mais ou menos, raiz de delta, sobre 2 vezes A. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou trocar as letras pelos valores que eu já tenho. Então, vamos lá. Menos da fórmula. Quem é o B de bazuca? Menos 4. Mais ou menos. Quem é o delta? Quem é esse triângulo maravilhoso? 3, 6. Tudo isso em riba, tudo isso em cima de 2 vezes o A. E o A é 1. Continuando, o que é que a gente vai fazer agora? Jogo de sinal, Jaciara. Raiz quadrada e a multiplicação. Vou colocar de preto para ficar diferente. Então, menos com menos vai dar mais, o 4 fica positivo. Raiz de 36. 6. E 2 vezes 1 é 2. Show? Show. Agora a gente vai fazer o x', que é o de cima, e o x duas linhas, que é o de baixo. Ou seja, o positivo e o negativo. Tudo velho. O de cima vai ser 4 mais 6 sobre 2. E o de baixo é 4 menos 6 sobre 2. O que foi que mudou? Só o sinal do meio. O de cima é positivo, o de baixo é negativo. Ó pai, ô Satã, entendeu? A situação entendeu, né? Então, em cima é positivo, embaixo é negativo. O que é que vocês vão fazer agora? Vamos somar. 4 mais 6 dá 10, dividido por 2, 5. Aqui embaixo não é somar, né, gente? Sinais diferentes diminui. Sinais diferentes diminui. 4 menos 6 vai dar menos 2. Menos 2. Vou escrever todos, ó. Menos 2 dividido para 2, que vai dar menos 1. Então, a solução, a gente já sabia disso. É menos 1 e 5. Dava para fazer de cabeça como eu mostrei. Não é confiável. Então, só faça usando a cabecinha. 2 números que, quando somar, dá menos 4. 2 números quando multiplicar. Só faça de cabeça se você treinar muito em casa. E quando o A for 1. Mas qualquer equação. Quando o A for 1, quando o resultado é positivo, é exato. Se o resultado tiver vírgula, você não vai pensar no número com vírgula, tá? Então, assim, é uma coisa que funciona mais ou menos. A alternativa que tem menos 1 e 5. Ele quer saber qual é a alternativa que representa o menos 1 e o 5. Vamos olhar uma por uma. O número menos 1 e 5, eles são números primos? Olha a letra A. Vou aproveitar para lembrar vocês que são números primos. Foi a primeira aula, a primeira semana.
Número primo. O que é número primo? Número que só divide por um e por ele. Quais são? 2, 3, 5, 7, 11, 13, infinito. Mas uma coisa eu garanto, começa do 2, então não é. O número um não é primo. O 5 é, mas o 1 não. Então a letra A não é verdadeira, tá bom? Vamos olhar a letra B. Vamos olhar a letra B. Esses dois números que nós achamos são positivos? 5 é positivo. Mas o menos um é negativo. Se tem sinal de menos, é negativo. Então não é a letra B. A letra C é a mesma explicação. Eles são negativos? Menos um é negativo. 5 não é, então não é a letra C. Esses números são pares? Pô, que são números pares, gente? Números pares. 0, 2, 4, 6 e 8, todos que terminam com 0, 2, 4, 6 e 8. Se terminar com 0, 2, 4, 6 e 8, são pares. Não, não tem 0, não tem 2, não tem 4, não tem 6, não tem 8. Qual foi a alternativa que sobrou para a gente? Esses dois números que nós encontramos são números ímpares. O 1 é ímpar, o 5 é ímpar. O que é um número ímpar? Todo número que termina com 1, 3, 5, 7 ou 9. Então a letra certa é a letra E. Fácil ou difícil essa questão? Pode falar, pode falar, pode falar que nós estamos aqui. Meus pezinhos. Oi, pode falar que eu estou ouvindo. Muito difícil. Não é não, mulher, nem um Muito negócio desse. difícil, professor. Jesus, já estou chorando. Não, mulher, que café foi esse que tu tomou, hein, mulher? Oxe, mulher, como é que tu volta do intervalo com uma desanimação dessa? Olha, a questão ela não é difícil. O problema dessa questão, por exemplo, é que eu tenho que fazer muitas multiplicações. Esses chuveirinhos aí em cima, eles realmente confundem. O que é que vocês precisam fazer, gente? Fazer uma questão dessa 3, 4 vezes. Minha amiga Carla, mas é tentando que a gente chega lá. Então, por exemplo, uma questão dessa, você chega em casa na sexta, no sábado, que você não tem aula do Magno, não tem aula, né? Porque tem aula do Magno, do Euclid, tem aula do Fernando, tem aula da professora, tem um monte de aulas que nós estamos fazendo para esse concurso. Façam essas questões, façam essas anotações aí, eu tenho todas. E vocês também estão tirando aí, estão tendo. Gente, podem ter certeza, eu estou indo bem devagar, porque eu quero que você, que está fora da sala de aula há muito tempo, tá? Consiga revisar, consiga relembrar. Tem umas que são mais fáceis, tem umas que são mais difíceis, mas a gente vai conseguir tudo, cara. Certeza. Tenho certeza disso. Vamos subir, vamos Só subir. Vamos subir. 18 anos. Tá. Meus amores, ó, vamos para a questão 13. Essa questão 13, ela vai falar de porcentagem. E aí eu tenho que dar algumas dicas para vocês, tá? Tenho que dar algumas dicas, alguns macetezinhos aí para vocês nessa questão de porcentagem. Ó, muito obrigado, Carla. Muito obrigado. Vamos sim, vamos conseguir. Vamos pensar positivo, tá bom? Então, antes de fazer essa questão, deixa eu conversar um pouco aqui com vocês, tá? Vamos conversar, vamos conversar. Quando eu falo de porcentagem, eu estou falando desse símbolo maravilhoso, impecável. Eita, meu amigo Jorge, 22 anos fora da sala de aula. Eu não vou nem falar, viu, Jorge? Quantos anos eu estou fora da sala de aula também? Meu amigo Jorge, botando pressão aí, vamos lá. Mas olha, gente, quando eu falo de porcentagem, eu estou falando desse símbolo aqui. E é muito importante você perceber uma coisa. Porcentagem, ela pode ser escrita em fração, pode ser escrita em decimal, com vírgula. Por exemplo, quando eu digo 2%, é a mesma coisa que eu falar 2 sobre 100, é a mesma coisa que eu falar 0,02. Sim, se eu simplificar essa fração, vai aparecer outra fração de mesmo valor, tá? Então, assim, mas o que eu quero que vocês entendam, porcentagem tem um 100 na parte de baixo da fração. Lembrem disso, porcentagem é por 100, porcento. Então, embaixo é um 100, tá? Se eu chegar para vocês aqui, ó, vou fazer um exemplo simples. Simples, simples, simples. Simples demais. Se liga. Eu passei na rua essa semana, não vou falar o nome da rua, que eu não lembro, e tinha um telefone, tinha um celular CCE que custava R$ 900. Isso é um exemplo para a gente entrar na questão 13. Preste atenção. Eu parei na loja e disse, moço,
sonho é ter um CCE para botar no ouvido e fazer uma ligação. Quando eu era criança, todo mundo tinha um CCE. Hoje eu quero ter um CCE. Mas está muito caro, moço. R$ 900 eu não tenho esse dinheiro, não. O cara chegou para mim e disse: Olha, como você é gente boa, esses olhos azuis, né, cintilantes, então eu vou lhe dar um desconto. Vou lhe dar um desconto de 30%. Eu acho que o cara estava querendo se livrar desse telefone. Não sei por quê. O CPE, coisa maravilhosa, eu adoro. Aí o que acontece? Ele falou que ele está dando um desconto de 30%. Se eu perguntar para você qual foi o desconto, só você fazer isso aqui, ó. Qual foi o desconto? 30% e 900. É só multiplicar, minha gente. Transforma em fração e multiplica. Gente, tem pessoas que gostam de trabalhar com vírgula. Eu não gosto, tá? Eu prefiro fração. Então, de novo, se eu perguntar a vocês qual foi o desconto, é só pegar a porcentagem, transformar em fração e multiplicar pelo valor. Escutem, por favor. Como é que eu transformo em fração? Sempre colocando um 100 na parte de baixo. Então, não tem como errar. Beleza? Aí, como é que se calcula o resto, professor? Zero em cima, corta o zero de cima com o de baixo. Mais zero em cima? Tem, corta o zero de cima com o de baixo. O que foi que sobrou? Sobrou 3 vezes 90. Repete o zero, todo número que termina com zero você repete, e multiplica 3 vezes 9, 27. Ou seja, gente, o desconto foi de R$ 270. Esse é um tipo de pergunta que pode aparecer, quando ele pergunta qual foi o desconto, tá? Agora, vou mudar a pergunta. Se eu chegar para vocês e falar o seguinte: quanto foi que o Magno pagou pelo telefone CCE? Aí tem gente que faz isso que eu fiz e diminui do valor original do telefone. O telefone não era 900? Aí a pessoa chega, calcula o 270 e diminui. Eu não faço assim. Eu quero lembrar para vocês que, quando eu falo de porcentagem, o valor mínimo é zero e o valor máximo de uma porcentagem é 100%. Não existe maior que 100%. O valor máximo de uma coisa é 100%. Aí o aluno olha para mim, o concurseiro, vocês olham para mim e falam assim: Poxa, professor, eu vi um negócio essa semana na televisão dizendo que está 120%. Quando ele fala 120%, ele está dizendo que teve um aumento de 20%. Tudo que passa de 100 é aumento. Quando eu falo para vocês, ó, 110%, o que significa 110%? Um aumento de 10%. Se eu falar para vocês 200%, é um aumento de 100%. O que passa de 100, a gente fala aumento. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, olha só, se o valor máximo de uma coisa é 100% e uma pessoa me deu 30% de desconto, eu vou pagar quantos por cento dessa mercadoria? Pense comigo. Se o valor máximo de uma mercadoria é 100% e alguém me deu 30% de desconto, quanto é que eu vou pagar nessa mercadoria? 70%. Porque é 100 menos 30. É só diminuir o desconto de 100. E se você fizer desse jeito, você já vai achar a resposta quando a pergunta for quanto eu paguei na mercadoria. Que é o que pode acontecer no concurso de vocês. Ele perguntar quanto foi pago. Então, se eu tinha um celular que era 900, se me deram 30% de desconto, baixou 30%. Aí você vai lembrar, o valor máximo é 100. Se diminuiu 30, o Magno pagou 70%. Aí olha como o cálculo fica fácil. Corta o zero de cima com o de baixo, corta mais um de cima com mais um de baixo. O que foi que sobrou? 7 vezes 90. Os senhores simplesmente repete o zero. 7 vezes 9, quanto é 7 vezes 9? 63. Então, eu paguei no celular 630. O aluno que fez do jeito antigo, 900 menos 270, deu certo. Só que ele teve que calcular o 270 e depois teve que fazer uma conta de menos. Se você fizer direto, você não tem como errar, é um cálculo só. Então, lembrando, falou em aumento, soma com 100%. Falou em desconto, diminui de 100%, tá? Eu preciso que você memorize isso aí. Vamos lá, vou dar outro exemplo.
Outro exemplo. Se eu disser que uma coisa subiu, que uma coisa aumentou 10%, como é que vai ficar essa porcentagem? 110%. Se eu disser que uma coisa diminuiu 10%, como é que vai ficar a porcentagem? 90%. Lembra disso, por favor. Toma com 100. Desconto diminui de 100. Combinado? Agora eu posso fazer a questão 13, porque a gente vai precisar dessas informações. Então, vou começar agora. Vou começar agora. Preste atenção, presta atenção. Cajueiro não dá coco, cajueiro só dá limão. Tá? Vamos lá, atenção. Um apostador ganhou um prêmio de R$ 1 milhão teria. Então, vou botar logo aqui o valor total. Vou botar logo aqui o valor total. Qual foi o valor total do prêmio? 1 milhão. 6 zeros para não esquecer, tá? Beleza, continuando. Vamos continuar, vamos continuar. Presente, presente, presente. Vamos lá. Ararapapá. E, cadê? Da loteria. E decide investir parte do valor em caderneta de poupança. Que rende, só lembrando, tá? Poupança rende 6% ao ano. E o restante, ele quer botar em fundos de investimento, que rende 7,5% ao ano. Então, vamos separar aqui. Vamos separar. Na poupança, quanto ele vai colocar? Não sei. Vou chamar de X. Fundo de investimento, quanto ele vai colocar? O restante. Se eu tinha 1 milhão e eu tirei X para a poupança, para o fundo de investimento eu vou botar 1 milhão menos X. Combinado? Combinado? Vamos continuar, vamos continuar. Qual é o juro da poupança? Está aqui, 6%. Qual é o juro do fundo de investimento? Está aí, 7,5%. Está tudo na questão, tudo na parte que eu marquei de amarelo. Vamos continuar com a leitura. O investimento mais baixo, a caderneta de poupança oferece algumas vantagens e ele precisa decidir como irá dividir seu dinheiro entre as duas aplicações. Garantir, cara, olha a pergunta. E após um ano, um investimento total de pelo menos, um investimento não, um rendimento, um lucro total, pelo menos 72 mil. Caraca, moleque, quer isso? Vem no pagodinho. Quer um lucro, ele quer o lucro de no mínimo 72 mil. Mínimo. Mínimo. E aí ele quer saber qual é o valor que tem que botar na poupança. Pô, a poupança eu chamei de X. Foi. Então ele quer que a gente encontre o valor de X. Ó. Ele quer isso. Ele quer quanto é que ele deve colocar na poupança. Tá bom? Ele quer o valor do X. Vamos descobrir o X agora. Pense comigo, gente. 1 milhão tem zero demais. Tá? Se do 1 milhão, vou botar aqui, ó. Se do 1 milhão eu tirasse 3 zeros e do 72 mil eu tirasse 3 zeros, as nossas contas ficariam melhores, né? Ficaria 1.000 ao invés de 1 milhão e 72 no lugar de 72 mil. Vocês têm que lembrar que na resposta final você tem que aumentar os 3 zeros de novo, tá bom? Então, de novo, o Magno não vai colocar 1 milhão, eu vou colocar 1.000. Só que no lugar de 72 mil, eu também vou colocar 72. Eu estou cortando 1.000 do meu cálculo para ficar mais fácil. Só que você tem que lembrar que a resposta final aumenta os 3 zeros de novo. Show? Então vamos começar a brincadeira. Como é que eu vou fazer essa questão aqui? O dinheiro que eu botei na poupança, mais o dinheiro que eu botei no fundo de investimento, no final do ano, quando eu somei, deu 72 mil. Então vamos calcular isso agora. Quanto eu coloquei na poupança? Eu coloquei 6% de X, que eu não sei quanto é. Por que 6% de X? Porque é o lucro. 72 mil é o lucro. E o que é o lucro? 6% da poupança, mais 7,5% do fundo de investimento. E por que o senhor está multiplicando? Eu expliquei. Porcentagem multiplica, lembra disso? Então, 6% da poupança, mais 7,5% do valor
do fundo de investimento, que vai ser 1.000 menos X. Professor, por que 1.000 menos X? O valor todo era 1.000. Eu tirei X para colocar na poupança e o que sobrou eu botei no fundo de investimento. Quando eu falo que eu tirei X, significa que eu diminuí X. Legal, né, gente? O dinheiro da poupança, 6% desse dinheiro. O dinheiro do fundo de investimento, 7,5%. Vai dar quanto? Vai dar 72. Lembre que eu cortei 3 zeros de tudo. Por isso que é 1.000, era 1.000.000. E por isso que é 72, era 72 mil. Cara, muito zero, dá um nó na nossa cabeça. Por isso que eu cortei, tá bom? O que é que vocês vão fazer agora? Preste atenção. A ação está feita. 6% da poupança, mais 7,5% do fundo de investimento. Vai dar quanto? Vai dar 72. Observe que essas frações têm a mesma parte de baixo, ou seja, tem o mesmo denominador, que é 100. Quando você tem frações com a parte de baixo igual, você simplesmente repete a parte de baixo, que é o 100, e junta a parte de cima. 6 vezes x. 6x. Aqui, gente, toda vez que tiver parênteses, você vai ter que fazer chuveirinho. Não tem como, tem que fazer chuveirinho. Agora, olha que massa. 7,5 vezes 1.000. Olha que coisa linda. Corta um zero e a vírgula desaparece. Toda vez que você tiver um número com vírgula, multiplicando, você pode trocar o zero pela vírgula. Então, ficou 75 vezes 100, que vai dar 7.500. Aumenta os dois zeros. Todo número multiplicado por 100, 75 vezes 100, aumenta dois zeros. Então, vai dar 7.500. Eu fiz o cálculo aqui embaixo, Wilton, para poder entender. Então, eu acabei com a vírgula, cortando o zero. 7,5 vezes 1.000 deu 7.500. Agora, mais com menos é menos. 7,5 vezes x, 7,5x. O Wilton já botou a alternativa ali. Muito bem, muito bem. Isso tudo, galerinha do Arrocha, isso tudo igual a 72. Lembre que eu cortei 3 zeros para ficar mais fácil. Agora, eu quero que vocês, por favor, prestem atenção aqui. Meus pezinhos de jatobá, meus pezinhos de graviola. Quando não tem nada embaixo e eu preciso que aquilo seja uma fração, coloco o número 1. Agora, vocês observem que eu tenho uma fração antes e uma fração depois da igualdade. Toda vez que tiver uma fração de cada lado, multiplica meios por extremos, tá bom? Então, vamos lá. O que é que vai acontecer? Essa parte de cima todinha vai ser multiplicada por 1, então não muda, qualquer coisa vezes 1 é ele mesmo. Vai ficar 6x menos 7,5x mais 7.500 igual 100 vezes 72. Cada vez que eu multiplicar um número por 100, aumenta dois zeros, porque é a quantidade de zeros que o 100 tem. Então, vai dar 7.200. Essa equação que vocês estão vendo é uma equação do primeiro grau. Então, letras de um lado, números do outro. Pense comigo. Se eu tenho R$ 100 no meu bolso e eu estou devendo 7,50, eu pago, mas eu vou ficar devendo R$ 1,50. Ou seja, 6 menos 7,5x vai dar menos 1,5x. Tá bom? Igual 7.200 que está do outro lado. E quando esse 7.500 passar para lá, Orlando, ele vai ficar negativo, porque ele estava somando, passa diminuindo. Então, vai dar menos 7.500. Então, observem. 6x menos 7,5x. 6 menos 7,5. Deu menos 1,5. É menos R$ 1,50. Fale de dinheiro que fica mais fácil. Do lado de lá, eu já tinha o 7.200 positivo. Peguei o 7.500, passei para lá. Ele era mais, ficou menos. Então, agora o que é que eu tenho? Tem uma continha para a gente resolver. Menos 1,5x. Quanto é 7.200 menos 7.500? Números com sinais diferentes. Conserva o sinal do maior e diminui. Dá menos 300. Tá? De novo. 7.200 menos 7.500 vai dar menos 300. Cara, mas olha só. Desde criança, a mamãe dizia para mim que não pode para ter sinal de menos. Quando acontece isso, eu multiplico por menos 1, troca todos os sinais, né? E aí o que era menos fica mais.
e o que era mais fica menos. No caso aqui, tudo era menos, tudo ficou mais. Observe. Está multiplicando o x. E a gente está multiplicando o x? O 1,5. O contrário da multiplicação, a divisão. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse cara que está multiplicando e vai passar dividindo. 300 dividido para 1,5. Oh, divisão com vírgula, professor. Calma. Existem várias formas para resolver isso aqui. Tá? Primeiro, 3 dividido por 50 já dá 2. Já matou a questão. Mas se você quiser acabar com a vírgula, deixa eu contar um segredo. Se a vírgula sumir da parte de baixo, basta aumentar um zero na parte de cima. Na divisão, aumenta o zero para a vírgula sumir. Na multiplicação, diminui o zero, reduz a quantidade de zeros para a vírgula sumir. Então, agora ficou fácil. Ó, a vírgula sumiu. 30 dividido para 15 é 2. Quantos zeros sobraram? 2 zeros. Opa! Opa! Opa, professor! Significa que o x é 200? Calma, lembre que nós cortamos 3 zeros. Lembre de acrescentar os 3 zeros na resposta final. Era 1 milhão, eu botei 1.000. Era 72 mil, eu botei 72. Então, a letra certa é a A, mas tem que lembrar de acrescentar os 3 zeros. Pelo amor de Deus. Oxi. Papia. Deixa eu ver quem está com o microfone ligado. A minha amiga Eliege estava com o microfone ligado dando retorno. Provavelmente, Eliege, porque você estava com o computador e o celular, aí o som de um fica voltando para o outro, ou você estava ouvindo por uma caixinha de som, aí dá retorno, viu? E aí, meu povo? Copiaram? Eu quero perguntas, façam perguntas, adoro quando vocês perguntam, adoro quando vocês colocam aqui nos comentários a resposta. Só o meu amigo Will colocou a resposta aqui. Cadê as mulheres que estavam participando? Tinha um monte de mulheres aqui botando pressão, acertando tudo. Eu gosto de ver participação. Vamos lá, meu povo, posso subir para a questão 14? Vamos subindo, vamos subindo, vamos subindo. Posso subir? Vou subir, viu? Se tiver alguém tirando print, pode tirar. Tá tempo. Opa, agora eu subi demais aqui, vamos lá. Então, questão 13 foi feita, deu 200. E questão 14. Senhores e senhoras, questão 14, eu quero que vocês olhem essas alternativas aqui. Olha as alternativas aqui, cara. As alternativas todas estão com um sinalzinho de boquinha. Tudo aqui é inequação. Né? Tudo isso que vocês estão vendo aqui são inequações. Então, o que é que eu fico pensando quando tem inequação? Que eu vou ter algum probleminha para montar. Nesse caso, ele não quer resolver, porque as alternativas estão só montadas. Eu só vou ter que me preocupar em botar a boquinha do lado certo. A boquinha tem que ficar virada para o maior, né? Você tem que lembrar disso. A boquinha fica aberta para o maior. Então, não coloque a boquinha do lado errado, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Vou fazer a leitura e depois a gente vê o que faz nessa questão. Tem um texto grandinho, é um problema. Vamos lá. Só que é do primeiro grau, tá, gente? Não tem potência aqui, não. Pode ver que todas as alternativas não tem nenhuma com x ao quadrado. Então é do primeiro grau. É guti-guti. Vamos lá. A recomendação médica, uma pessoa deve fazer durante um curto período dieta alimentar que lhe garanta diário de 7 miligramas da vitamina A e 60 microgramas da vitamina D. Deixa eu marcar aqui essa primeira informação. Pomba, massa demais. Essa bicha precisa. Cara, botou pressão. Essa pessoa precisa tomar por dia 7 miligramas da vitamina e 60 microgramas da vitamina D, cara. Por dia. Fala, meu amigo, fica à vontade, viu? E é muito bom ver você por aqui. Um abraço, fica com Deus, Wilton. Então é o seguinte, galera, presta atenção. Eu tenho 7 miligramas da vitamina A e eu tenho 60 miligramas da vitamina B para tomar todo dia, cara. Todo dia, todo dia. Eu vou anotar aqui, ó. Se liguem. Vitamina A por dia, eu preciso de 7 miligramas. Cara, não é assim não. Miligramas. E a vitamina B, vou fazer aqui do lado, para a gente ficar separando esse trem. E a vitamina B,
eu preciso de 60 microgramas. É uma letrinha parecendo com esse U aqui que vocês estão vendo, tá? Microgramas. Mas eu acredito que isso não vai influenciar na resposta, não, porque não tem nada que peça para você colocar a unidade de medida no final. Olha lá nas alternativas. Então vamos lá. Pensa, tem alguém querendo falar? Pode falar, viu, meus amigos? Falta o zero aí, professor, do lado do 6. Muito obrigado. Como é o nome dessa personalidade que está falando comigo agora? Alô, alô. Muito obrigado, viu, meu amigo? Sua atenção é gratificante demais. Então, eu tenho 7 miligramas do A e eu tenho 60 microgramas da vitamina do tipo D. Então, não é um B, é D. D de Deus. Show de bola. Vamos continuar. Vamos ver qual é o restante da questão. Alimentando-se exclusivamente com iogurte. Cara, alimentando-se necessariamente com iogurte, né? Iogurte especial de uma mistura de cereais acomodada em um pacote. Cada litro desse Danonezinho que ela vai tomar, cara, eu vou botar aqui embaixo, viu? Olha que interessante. Cada litro desse Danone que ela está tomando só possui, meu irmão, miligrama da vitamina do tipo A. E esse mesmo litro possui 20 microgramas de qual produto? Do produto D. Então, presta atenção. Quando eu pego 1 litro de Danone, eu vou ter 1 miligrama da A e eu vou botar aqui do lado. 1 litro vai ter 20 microgramas do produto D. Tá? Vou botar aqui separadinho. Ó. Isso aqui é do lado A e ali do lado D para a gente não misturar. Ó, Kátia, continuando, tá? Cada pacote de cada pacote, um pacote de cereais, ele já fornece 3 gramas do produto A e um pacote de cereais fornece 15 microgramas do produto B. Caraca, moleque, que é isso? Vem no pagodinho. Será que tem mais informações? Consumindo 15 litros de Danone e Y pacotes de cereais diariamente, fórmula que essa pessoa vai ter. Caraca, já botou pocando. Primeiro vamos encontrar a fórmula da A, depois a gente encontra a fórmula da B. Como é que eu vou fazer isso aqui? Ó? Presta atenção. Ele mandou chamar o Danone de X e mandou chamar os cereais de Y. Tá? Então vamos começar por aí. Então, cada litro de Danone tem 1 miligrama. Então vai ficar vezes X. Toda vez que eu tomar 1 litro, eu consumo 1 miligrama. Mas vamos para os pacotes. Toda vez que eu comer um pacote, eu consumo 3 miligramas dessa vitamina A. Então, se eu tomar um Danone e um pacote, eu vou consumir 1 mais 3, 4. Então, observe, ele disse, X vai ser o Danone, litros de Danone, e o Y vai ser os pacotes de cereais. Então, se eu fizer 1 vezes X mais 3 vezes Y, esse resultado tem que ser maior que 7. Por quê? Porque eu preciso, no final do dia, tomar 7 miligramas. Como vocês sabem que qualquer número vezes 1 é ele mesmo, então vai ficar X mais 3Y maior, tá? Então, a primeira equaçãozinha, a primeira equação a gente já achou. Cara, pode ser maior ou igual? Pode ser maior ou igual, tá? Botar uma igualdadezinha aqui, porque ele disse que pode ser igual. Então, pode ser maior, mas pode ser igual também. Agora, vamos para o D, vamos para a vitamina D. Na vitamina D, toda vez que eu tomar 1 litro, ele mandou chamar de X, ó, ele mandou chamar isso de X, e toda vez que eu comer um pacote de cereais, que ele mandou chamar de Y, eu vou ingerir 20 microgramas e 15 microgramas. Então, eu tenho que multiplicar por 20 a quantidade de Danone que eu tomar, e eu tenho que multiplicar por 15 a quantidade de cereais que eu comer. Enquanto a outra, cada litro de Danone só era 1 miligrama, por isso que eu multipliquei por 1, cada pacote de cereais era só 3, por isso que eu multipliquei por 3,
Nesse outro, não. Nesse outro, toda vez que eu tomar um Danone, 20 microgramas. Toda vez que eu comer um pacote de cereais, 15 microgramas. Então, eu multiplico, né? 20 vezes o Danone, 20 vezes X, mais 15 vezes Y. Esse valor tem que ser maior ou igual que o valor que o médico pediu, 60. Então, pronto. Agora você só precisa saber qual é a alternativa que tem essas duas continhas. E aí, procura aí. Qual é a alternativa que tem esses dois cálculos aí? Letra A, B, C, D ou E? Presta atenção direitinho, porque ele está confundindo muito por causa da boquinha, né? A boquinha tem que ficar aberta para expressão. O meu consumo tem que ser maior. Núbia já botou na veia. Núbia já disse, é letra A. E eu vou marcar a letra A aqui, Núbia, e vou conferir se é ela mesma. Mas acredito que sim. Fiz. Deixa eu ver. Cara, eu risquei perfeitamente. Letra A, tá aqui, ó. X mais 3 é maior que 7, maior ou igual. Foi essa primeira que a gente fez, correto. E a segunda, 20x mais 15 é maior que 60. A pessoa pode comer mais que 7 miligramas da vitamina A, pode comer mais que 70 microgramas da vitamina D, mas não pode comer menos. Então, por isso que a boquinha ficou aberta da coquinha, da expressão, tá bom? Show de bola. Última, última da aula de hoje. Tá. Vamos lá, meus amores. As questões de equações, inequações, sistemas de equações são os probleminhas, são de muita interpretação, né? Quando a gente faz muito, a gente começa a dar uma travada. Não adianta. Não adianta você chegar para mim e falar que vocês estão conseguindo ainda raciocinar como conseguiam de 7 horas quando a gente chegou aqui. Normal, a mente começa a dar uma travada, é tanta explicação, é tanta informação, que daqui a pouco eu falo, pastel de queijo você entende coxinha, né? Com certeza, hein? É assim. Cara, eu tenho plena convicção que é isso, tá? Então, assim, gente, vamos fazer essa questão. E aí a gente dá uma paradinha, prometo. Eu não vou nem começar a PA e PG hoje com vocês, porque tudo que eu falar hoje, quando for semana que vem, vocês vão ter esquecido. Eu vou mandar um material novo para vocês hoje, a gente só vai usá-lo semana que vem, tá bom? Então deixa eu terminar essa questão aqui. Vamos lá, vamos com paciência aí. Foco e fé. Foco e fé. Vocês estão demais. Um estacionamento cobra R$ 6. Estacionamento cobra R$ 6. Deixa eu só apagar isso aqui, deixar bonitinho. Pela primeira hora do uso. O que acontece aqui em Arapiraca? Geralmente, quando você para um carro aqui em Arapiraca ou uma moto, na primeira hora é mais caro, depois fica um pouco mais baratinho. É sempre assim, tá? Não é regra, mas a maioria. Depois da primeira hora, você vai pagar R$ 3 cada hora adicional. Cada hora adicional. Então, vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar a França. Vou chamar de França. A França, a Marta, o Jorge, Kátia. Vocês. Vou pegar como exemplo a Kátia. A Kátia veio para Arapiraca com o carro. Ficou 6 horas no estacionamento. Como é que vai ficar isso aqui? Primeira hora vai ser cobrado R$ 6. E as outras 5 horas, ela só vai pagar R$ 3. Então, lembre que a primeira hora é R$ 6 e as outras horas, eles cobram apenas R$ 3. Se ela ficou 6 horas, ela tem que lembrar de diminuir um, tá ligado? Para poder multiplicar por 6 e o restante ela multiplica por 3. No caso, a minha amiga Kátia não vai querer vir mais para a Piraca porque ela vai pagar uma fortuna. Ela vai pagar uma vez 6, 6, 3 vezes 5, 15. Ela vai pagar R$ 21 de estacionamento. Era melhor vir de ônibus do que pagar R$ 21 de estacionamento. Então, um crime. Mas é um exemplo, tá bom? Então, se a questão, por exemplo, fosse perguntando como calcular o valor, fácil. Para calcular o valor é só você pegar, tá? Aqui, ó, rapidinho, rapidinho, rapidinho. 6 mais 3 vezes o tempo menos 1. Vocês perceberam que foi isso que eu fiz. 6 vezes 1 é 6. E o tempo que a Kátia ficou, eu diminuí 1. A Kátia ficou 6 horas, eu diminuí 1, ficou 5 aqui. Essa fórmula serve para calcular o valor pago por uma pessoa no estacionamento. Esse T é o tempo, tá, gente? Esse T é o tempo. Vamos ver se a questão quer um negócio desse. Se a questão quiser um negócio desse, a questão é fácil. Vamos continuar.
Tem uma despesa, opa, sabe-se que esse estacionamento, o que foi que teve aqui? Opa, tá tudo normal, gente? Apareceu aqui para mim como se estivesse dando erro. Tá tudo normalzinho? Estão me ouvindo, né? Então, olha só, esse estacionamento tem uma despesa de R$ 320. Tá aqui, ó, vou marcar aqui embaixo. Considerando-se um dia em que sejam cobrados, cadê? Considerando-se um dia em que sejam cobradas no total 80 horas, opa, de estacionamento. Qual é o número mínimo de usuários que tem que chegar nesse estacionamento para que ele tenha lucro? Ou seja, para que ele tenha um lucro maior que R$ 320, porque se ele ganhar só 320, ele não teve lucro, tá? Então vamos começar. Essa questão ela é um pouco legal, não é muito não, mas ela é um pouco legal. Pense comigo, pense comigo, pense comigo. O total de pessoas, eu vou chamar o total de pessoas. Vamos lá, total de pessoas. Sua câmera sumiu, professor. A câmera do quadro, A sua. né? Besteira, mulher. Deixa eu ver se ela volta. Volte, amor. Volta, volta. Se estiver vendo o quadro, tá de boa. Depois ela volta, porque alguém ligou a câmera também. Aí quando ligam duas pessoas, acontece sumir, tá? Mas o importante é o quadro. Então, vamos lá, de novo. Eu vou falar para vocês que o total de pessoas vai ser X. Total de pessoas vai ser X. Pense comigo. Se 10 pessoas passaram nesse estacionamento, 10, todos eles pagaram no mínimo 10 horas. Porque todo mundo vai pagar a primeira hora. Se parou o carro lá, você já paga a primeira hora. Vocês concordam comigo? Então, o que acontece? Se eu perguntar a você qual é o tempo total que esse estacionamento funcionou nesse dia, vai ser X mais Y igual a 80. Agora eu quero que vocês entendam o seguinte: 80, tá? Já esquecendo do zero aqui. Eu quero que vocês lembrem que o número de pessoas também vai ser a mesma coisa que o número de primeira hora. Se 100 pessoas passaram nesse estacionamento, 100 pessoas pagaram a primeira hora. É isso que eu quero que vocês entendam. O número de pessoas e o número de primeira hora é sempre igual. Na verdade, num dia que só pararam duas pessoas no estacionamento, só foram pagas duas taxinhas de primeira hora. Porque depois da primeira hora, ninguém paga mais a primeira hora, só se chegar um cliente novo. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, esse X aqui, ele tanto vale o total de pessoas, que é o que a questão quer saber, quanto ele também vale a primeira hora. Quero que vocês memorizem isso. E o que diabo é o Y, professor? O que diabo é esse Y aí? Vamos lá, vou botar uma barrinha aqui. Esse Y eu chamei de horas restantes. Tipo, se eu ficar 5 horas, o X vai ser 1 e o Y vai ser 4. Entenderam a jogada agora? Entenderam, né? Quando eu somei o total de horas pagas como primeira hora, mais o total de horas excedentes, tem que dar 80. Agora, o dinheiro que ele recebe, como é que a gente calcula o dinheiro que ele recebe? Fácil. Essa primeira hora se cobra R$ 6, então vai ser 6 vezes X. Já essas outras horas aqui, que são as horas excedentes, as horas restantes, se cobram R$ 3. Então vai ser 3Y. E, cara, ele tem que ganhar um valor maior que 320. Então, esse trem aqui tem que ser maior que 320. Por quê? Ele gasta por dia R$ 320. É tipo, ele paga um aluguel no estacionamento de R$ 320. Então, esse dinheiro tem que ser maior que 320. O que é que a questão quer? A questão quer que a gente descubra o valor de X. Então, o que é que eu vou fazer? Voltamos agora para um assunto chamado método da adição e substituição, sistema de equação. Lembra disso? Como ele quer que você descubra o X, você vai pegar essa equação de cima e vai deixar o Y sozinho. Y vai ser o 80 menos o X. Eu acho que todo mundo entendeu isso aqui, ó. Eu peguei o X, que estava somando, passei para o outro lado e ele ficou subtraindo. Isso quer dizer que o Y é 80 menos X.
Por que o senhor isolou o Y? Porque ele quer o X. Se ele pedir o Y, você isola o X. É sempre o contrário. Quando ele quer o X, você isola o Y. Você sabe que ele quer o X, porque ele quer o total de pessoas. E eu disse que o total de pessoas era quanto? Era X. Tá bom, meus amores? Beleza? Então vamos continuar. Quanto vale Y? O Y está aqui de verde, 80 menos X. Aí você agora vai pegar essa equação aqui de baixo e você vai trocar o Y pelo valor que você achou ali no verde. Então vai ficar 6x mais 3 vezes o Y, que é 80 menos X. E esse valor, para que o cara tenha lucro, para que ele tenha lucro, tem que ser maior que 320, senão ele vai quebrar, senão ele vai trabalhar só para pagar o aluguel. Como é que eu acho o X agora? Você vai resolver o parêntese fazendo chuveirinho. Vai ficar 6x, 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 8, 24. Ou seja, 3 vezes 80 deu 240. Vamos multiplicar o X agora. Jogo de sinal. Mais com menos é menos. 3 vezes X é 3x. Isso tudo tem que ser maior que 320. Gente, essa equação é do primeiro grau. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão deixar as letras de um lado e os números do outro. Vai ficar 6x menos 3x maior que o 320 que já estava lá, menos o 240 que passou para lá agora. Se eu tenho 6x e tiro 3x, lembre que você, quando tem letras iguais, repete a letra e soma ou diminui só os números. 6 menos 3 é 3. Tá vendo? 6x menos 3x deu 3x. Do outro lado, 320 menos 240. Pô, vamos fazer de cabeça? 240 para 320, falta 60, mais 20, falta 80. Dá para fazer de cabeça. Se você não souber fazer de cabeça, você vai armar a continha. Não tenha vergonha. Isso aqui não é vergonha. 0 menos 0 é 0. 12 menos 4 é 8, só que para fazer 12 eu peguei um do 3. Se eu peguei um do 3, sobrou 2. 2 menos 2, 0. Então deu 80, não deu 80? Deu 80. E agora, para encerrar, x tem que ser um número maior que 80 dividido para 3. Vamos dividir 80 para 3? 80 dividido para 3, ó. 8 dividido para 3 dá 2. 2 vezes 3, 6. 8, 6 para 8 falta 2. Baixa o 0. 20 dividido para 3 dá 6. 3 vezes 6, 18. Para 20 falta 2. Não tem mais ninguém, você coloca uma vírgula para poder baixar um 0. Você já viu que isso aqui vai dar uma dízima periódica. Vai ficar 26,66666. Então a gente vai voltar lá e a gente vai concluir que o x tem que ser maior que 26,6. X é a quantidade de pessoas. Então a nossa resposta é que essa empresa tem que ter no mínimo 27 pessoas. Muito bem, meu amigo Cledrisaldo botando pressão. Por quê? Porque ele quer um número mínimo, tá? Não é que só pode ser 27. Pode ser 27, pode ser 28, pode ser 29, pode ser 30, pode ser 40. Pode ser mais que 26 pessoas. 27 pessoas para frente, a empresa já tem lucro. Aí você me pergunta, mas não era melhor 29? Era, mas a questão que é o mínimo. Então, o mínimo é 27. Espero que vocês tenham entendido essa questão. Realmente, assim, eu adoro estar aqui com vocês. Qualquer pergunta, me façam as perguntas, joguem as perguntas aí para que a gente possa tirar as dúvidas de vocês. Essa questão é uma casquinha de banana, vocês perceberam, né? Por quê? Porque tem um 27, tem um 28, tem um 29, então talvez o cara desavisado marcasse o maior. Por quê? Porque quanto maior, melhor o lucro, mas ele não quer saber isso, ele quer o menor. Muito obrigado a todos, galera. Chegamos no final da aula com 75, 76, 78 pessoas. Tivemos picos de 100 e poucas pessoas hoje. Cara, que prazer estar aqui com vocês toda quarta, toda quinta, toda semana. É muito bom, tá? Amanhã eu estarei com a turma que não estava hoje. Amanhã vocês estarão com meu amigo Will Clay Gatão da Rocha, que a essa hora já terminou a aula dele lá na Unip. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela atenção, pela paciência e pela audiência, viu, gente? Um abraço, estou. Semana que vem, PA e PG no coração de vocês. Tchau, boa noite.
Boa noite, pessoal. Boa noite, Magno. Boa noite, minha amiga. Fica Até com Deus, viu? amanhã. Fé Você em Deus. Um também. abraço. Tchau. Tchau. Boa noite para todos. Boa noite.